Investir para dividendos. Vamos começar com... Cara, isso aqui vai ser uma aula mesmo, de verdade. Então, investir. Eu vou repetir uma ladainha que eu repito a todo instante, e eu preciso que isso se espalhe para evitar que as pessoas percam dinheiro. E o que acontece? O sistema ele é todo feito para você girar. Você já deve ter percebido. Todos os influencers. Você olha, você vai no YouTube agora, acabou para o Ibov, Taesa não sei o que lá, zerou o dividendo, Banco do Brasil agora, será que vale a pena vender tal? O sistema todinho, que é composto por influencers, que tem alguma coisa a ganhar, corretoras, que tem muito a ganhar, e B3, que ganha em todos os casos. Porque quanto mais você gira, mais você paga emolumentos e taxas, etc., e mais facilmente você vende no fundo, porque você está em pânico, para gente que está a fim de comprar barato e tem visão de longo prazo. Então, há duas maneiras básicas de você investir. Duas maneiras básicas de investir. Então, maneira 1, ganhos de capital. E maneira 2, renda. Ganho de capital, ele, embora todo mundo chame de investimento, ele, na verdade, ele é trade. Por quê? O que é trade? Trade é comércio. Trader é comerciante. Trading é comercializar, é comprar e vender, comprar e vender. Você compra para vender. Tudo bem fazer trade? Pô, tudo bem fazer trade, sem problema nenhum. Eu botei aqui, eu tenho um sistema de trade que é muito legal, mas é médio prazo. Quer ver o TradingView? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, se eu salvei. Eu acho que eu não salvei, mas eu coloco aqui de novo. Tá aqui. Ó, isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, IVVB11. Eu tenho esse indicador aqui, que é um indicador chamado Super Trend, né? No Profit Chart você encontra ele com o nome de Stop ATR. E aqui eu tenho um RSI, também conhecido como IFR. Cara, ficou verde, eu compro, né? O trader ficou verde, compra, ficou vermelho, vende. Ficou verde, compra, ficou vermelho, vende. Até aí, beleza. Você pega um ativo como esse, mas quando ele lateraliza, você compra aqui, vendeu aqui embaixo. Compra aqui, vendeu aqui embaixo. Compra aqui, vendeu aqui embaixo. Compra aqui, né? Você devolve boa parte do que você ganhou. Então, exige muito controle emocional para vender no ponto certo. Só que como você não prevê o futuro, você nunca sabe onde é o ponto certo. Então, você pode vender prematuramente ou deixar o preço cair demais e vender mal. Este é o problema de você encarar o investimento como ganho de capital. E aí a gente volta, e aí eu vou daquilo que eu defendo, que é renda. Porque pega uma pessoa, deixa eu ver se eu estou tentando achar uma ilustração boa para isso. Todo mundo investe para ter dinheiro, ninguém investe para se divertir, né? Tirando o Gerson Martorelli, que já está bilionário, e fica brincando lá de, eu vou fazer um tradinho com opções aqui, eu vou botar R$500 mil, vender put, né? Tirando o Gerson Martorelli, que é ricão, você quer segurança e estabilidade. O dinheiro compra liberdade, o dinheiro compra tempo. Eu não quero ficar escravo lá numa empresa, serviço das 8 às 18. Antes era das 9 às 5, agora é das 8 às 18. Tem que pegar trânsito, estacionar carro, e viver de salário, aguentar chefe, reunião de feedback. Porra, que saco. Eu queria ter só o salário sem ter que trabalhar. Essa é a ideia da renda. Eu tenho o salário sem ter que trabalhar. Eu trabalho, mas trabalho quase nada. A cada um mês, a cada 3 meses eu dou uma olhada. Todo mês eu vou comprar alguma coisinha e eu vou obter renda. Que é a pergunta do Alexandre, né? Então, quando eu penso em renda, aliás, eu vou gravar um vídeo hoje, eu não sei quando vai para o ar, mas vai para o ar, falando sobre as 4 formas de obter renda. Então, 4 formas, tem mais, mas de obter renda. Então, forma número 1. Eu não vou colocar aqui trabalho, beleza? Isso todo mundo já sabe. Dividendos. Dividendos de ações. Você compra uma ação, recebe dividendos. Forma número 2, dividendos de fundos imobiliários. Forma número 3, deixa eu vir mais para cá, porque tem que estar alinhado. Se não tiver alinhado, eu morro, eu tenho toque. Forma número 3 é cupom de juros. O famoso Tesouro IPCA é um exemplo.
Nossa, Tesouro IPCA. Beleza? E a forma número 4 é com opções. E aí, nas opções, você pode fazer venda coberta, são 3 tipos de venda coberta. Então, você tem taxa, venda coberta e dividendo sintético. E aí você pode fazer, sei lá, venda de put e as outras operações também. Aí são operações que envolvem mais risco, são mais direcionais, mas com segurança mesmo, venda de put e venda coberta. É isso, né? Tirar a renda do mercado é isso, se bem que com opções é uma renda um pouco mais ativa, exige mais a sua participação. Mas beleza, você vai trabalhar uma vez por semana, né? Não tem que ficar lá se esgoelando. Vamos focar aqui em dividendos de ações e dividendos de FIIs, que é a pergunta lá do Alexandre. Eu sei que você perguntou de FIIs, mas eu estou dando uma geralzona para você já ter em mente o que dá para fazer na vida. Beleza? Então é isso. Dividendos de ações. Quando você compra uma ação, se não for para ganho de capital, você vai participar do lucro da empresa. Então, a empresa ela vai ter um lucro e ela vai pegar parte desse lucro e vai distribuir para os acionistas. Vai distribuir para todos os acionistas. Essa parte aqui é chamada de payout, que é um percentual do lucro. Então, perceba que quanto maior o percentual, a empresa lucrou 1 milhão. Se o payout for 10%, ela vai pegar 100 mil e dividir, rachar, fazer uma rachadinha para todo mundo. Payout 10%. A empresa teve lucro, pegou metade e distribuiu para todo mundo, né? Então, metade, 50%, payout 50%. Beleza? Beleza. Só que o payout, quem decide qual vai ser o payout, ou seja, quantos por cento ela vai utilizar, é a própria empresa. Edu, e se a empresa esquecer e não falar nada? Se a empresa esquecer e não falar nada, tem um troço chamado Lei das SA, Lei das Empresas de Sociedade Anônima, que estabelece que se a empresa não falar nada, o payout mínimo, o payout não é nem mínimo, né? O payout é de 25%. A empresa pode colocar um payout de 10%, de 5%, de 1%, mas a lei diz o seguinte, né? Lei brasileira, né? Peraí, lei brasileira. Se tiver lucro, a empresa é obrigada a distribuir dividendos. Quanto? Nessa regra aqui. Se a empresa falar o quanto, vai ser o que a empresa falou. Se a empresa não falar nada, que está lá no estatuto da empresa, será 25% de payout. Tudo bem? Beleza. Bom, então, a gente sabe que o lucro da ação depende da atividade dela. Às vezes a empresa pode ter lucro, às vezes a empresa pode não ter lucro. Tem empresas que têm lucro constante, como no caso da Ambev, tem empresas que têm lucro crescente, como no caso, até agora, até o momento, da WEG. Tem empresas que têm lucro variável, como, por exemplo, a Brasil Agro, né? Que estão no setor cíclico. Quando o setor está bom, tem lucro. Quando o setor está bom, tem lucro menor. Eventualmente, quando ela, sei lá, pega uma parte do lucro, ela acaba tendo prejuízo. Então, quando eu quero viver de dividendos de ações, eu vou escolher empresas que tenham lucros constantes. Não precisa nem ser crescente, basta que o lucro seja constante. Basta que tenha lucro, não é isso? Então, ela terá um payout, será um percentual do lucro que tiver. Se for crescente, ótimo, mas, veja, uma empresa de lucro crescente significa uma empresa que está crescendo. E se é uma empresa que está crescendo, ela não vai ficar fazendo gracinha para acionista. Ela vai pegar a maior parte do lucro para poder reinvestir, porque ela tem perspectiva de crescer. Então, o payout será menor e o dividendo será menor. Veja o caso da WEG. O dividendo da WEG, ele é relativamente pequeno. Tem alguns detalhes, mas não cabe entrar nesse assunto agora. Eu estou mostrando só o princípio do investimento. Então, nesse caso de investimento para renda, o preço da ação importa para você comprar.
Porque eu vou dar um exemplo bem chulé, bem chinfrim, totalmente errado, mas para você entender o princípio. Se uma ação custa R$10 e ela paga o dividendo em cima do lucro é R$1, você concorda que se o lucro for o mesmo, o payout for o mesmo, o dividendo será R$1 independente do preço da ação? Veio uma Covid, tudo caiu 50%. A ação agora vale R$5. O lucro da empresa continuou o mesmo? Por exemplo, no caso da Sabesp, da Sanepar, da Copasa, que são empresas de saneamento. Você continuou fazendo cocô? Continuou. Você continuou tomando banho? Continuou. Continuou pondo lixo para fora e passa o caminhão e pega? Continuou. O que mudou no faturamento? O boleto continuou vindo na sua casa igualzinho? Opa, na Covid veio até maior. O que aconteceu com o lucro da Sanepar? Nada. Nada. E por que o preço caiu? Porque os loucos tarados, ai, que medo, vende. Os trouxas vendem tudo. E o que eu vou lá? Eu passei o rodo. Você já viu aquela cena do cassino que o cara pega o rodo e puxa as fichas? O que eu vou fazer? Cara, os caras venderam, velho. O que eu vou fazer? Eu vou comprar. Comprei pela metade do preço e agora eu consigo, em vez de comprar uma ação, consigo comprar duas. Significa que minha perspectiva de dividendo para essa compra dobra. Sacou? Essa é a ideia. Então, o preço importa na hora que eu vou comprar. E depois? Cara, depois eu nem olho o preço. Por quê? Porque eu fiz a lição de casa e escolhi uma empresa excelente, excepcional, classe A, puta empresa sensacional e que tem um histórico. Eu pego empresas que têm no mínimo, a minha régua está em 8 anos de lucros seguidos, sem nenhuma interrupção. Pode ter lucro estável, pode variar, pode tudo, mas tem que ter lucro nos últimos 8 anos. Porque, estatisticamente, quanto maior a quantidade de anos que uma empresa tem lucro, menor a possibilidade dela ter prejuízo, né? Então, eu boto essas empresas e boto empresas de setores que não dá para viver sem. Por exemplo, vou pegar empresa de saneamento. Não dá para viver sem saneamento. Você toma banho, você vai no banheiro, você recolhe lixo. Telecom. Graças à Telecom, você está assistindo essa live aqui, né? Você está ligado no telefone ou na sua internet de casa, ou em algum lugar você está usando Telecom. Luz, energia elétrica. Mesmo que o seu computador seja a pilha, ou você esteja vendo no celular, mesmo que seja no celular, você carregou o seu celular numa energia elétrica. Seguro. Não existe nada... Seguro é um setor bastante importante porque tudo está segurado. Eu perdi meu emprego, perdi lá o meu plano de Sul América. Beleza. Mas não sai um único container do porto se não tiver segurado. O prédio onde você trabalha está segurado, seguro de vida, seguro, financiamento de casa, de seguro prestamista. Não dá para viver sem seguro. Então, eu invisto nesse tipo de empresa porque eu sei que elas dão, por exemplo, a Ambev não vai crescer muito. Ela já bateu no teto, não tem mais para quem vender. Só se o Elon Musk colonizar Marte, aí vão vender cerveja para marciano lá, não é isso? Então, mas ela tem lucro, tem um bom payout, etc. O cara que investe em ações para dividendo, ele vai tentar comprar o mais barato possível, e esse mais barato não é necessariamente preço, tem várias coisas aí, não dá tempo de eu falar isso agora, mas você tem que comprar barato, né? E viver desses dividendos. A vantagem de você investir em ações é que já é corrigido de inflação, porque imagine uma empresa de energia elétrica, não é corrigido pela inflação? Os contratos das empresas de energia elétrica são ligados a IGPM, a IPCA e esse tipo de coisa, CDI. Então, quando o lucro é apurado, ele já é apurado com a inflação, porque ela repassou a inflação dos preços. Então, todos os dividendos é aquele tanto a mais que você ganha acima da inflação. Então, ela já corrige a inflação. E aí, o que o investidor faz? Tem duas fases para o cara que obtém renda. A acumulação e o usufruto. Se você é que nem o Anderson Riga, que tem 30 milhões de dólares, vou investir agora, ele já monta a carteira dele e já passa a viver de renda amanhã. Agora, se você é pobre, que nem eu, que nem o Felipe Sá, a gente tem que ficar lá comprando. O que a gente faz? A gente pega o dividendo e reinveste, porque a meta de uma carteira de dividendos é uma quantidade de ações. Quanto maior a quantidade de ações, mais dividendo eu recebo. Se eu tenho uma ação, eu recebo um dividendo. Se eu tenho 15 ações, recebo 15 dividendos. Então, a minha meta é quantidade de ações. Mesma coisa fundo imobiliário. Quanto mais ações eu tiver,
mais dividendos eu recebo. Então, eu vou... E quando que eu consigo comprar mais ações? Quando a ação está barata, depois que cai. Qual é o problema? Com essa cabeça de trader que o mercado faz você e todo mundo ter, quando cai, você fica com medo, que nem agora Banco do Brasil. Todo mundo está morrendo de medo de comprar Banco do Brasil, porque caiu muito. Cara, eu estou comprando. E se cair mais, eu compro de novo, porque é uma puta empresa. E sempre, historicamente, é um excelente pagador de dividendos. Tem 217 anos de existência. E o governo não interfere muito, né? Porque não dá para fazer gracinha para eleitor usando o Banco do Brasil. Com Petro dá, mas com o Banco do Brasil já é mais difícil, né? Porque o Banco do Brasil atua no agro, esse tipo de coisa. Então, essa é a ideia do investimento em ações. Vamos ver agora fundos imobiliários. Fundos imobiliários têm uma característica diferente. Então, qual é o problema? Qual é o problema dos fundos imobiliários? Vamos lá. Vamos desenhar aqui tudo de novo. Não, cavalo, peraí. Eu apaguei tudo. Nossa, eu sou um jumento. Mas não faz mal. Eu bati, esse meu mouse horrível, eu bati sem querer no botão, nesse Fertig aqui. Está em alemão, né? Mas vamos lá. Fundos imobiliários. Fundos de investimento imobiliário. Vamos fazer aquele desenho do lucro. Igualzinho eu fiz da outra vez. Qual que é o payout do maledeto do fundo imobiliário? Maledeto nada, né? É bom. Isso aqui. Olha que desgranhento que ele é. Payout dos fundos imobiliários, por lei, payout igual a 95%. Significa que, obrigatoriamente, todo fundo imobiliário tem que distribuir 95% do lucro. Veja, não é 95% do faturamento, porque quando ele recolhe os aluguéis de todo mundo, ele tem que pagar os funcionários, o gestor, tem o lucro do gestor, porque ele não vai trabalhar de graça, né? Tem dívida que ele paga, enfim, essas coisas todas. Então, sobrou o lucro líquido, desse lucro líquido, 95% distribui para nós, cotistas. Isso é legal? Bacana, né? Qual é o problema? O problema é que não sobra para reinvestir. Quero comprar um prédio novo. Como é que eu faço? Puta, não tem dinheiro, porque eu distribuí, joguei para a galera, 95% do meu lucro. Então, eu vou ter que chegar para todo mundo e falar assim: ei, aí, bugrada, vamos fazer aqui uma vaquinha aqui para eu ver um prédio ali na Vieira Soto, lá no Rio de Janeiro. Vi um lá na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Puta prédio, vamos comprar? Vamos juntar uma grana aqui. E aí ele emite novas cotas. O fundo aumenta a quantidade de cotas. Não é isso? E essa emissão não pode ser abaixo do valor patrimonial, porque senão sacaneia todo mundo. Baixa o preço médio de todo mundo. Tem que ser... E aí você começa a avaliar a qualidade da gestão. Mas beleza. E aí, a graça dos fundos imobiliários é que você tem renda recorrente todo mês. Detalhe, nenhum fundo é obrigado a pagar dividendos todos os meses. A lei diz o seguinte: o fundo imobiliário deverá pagar dividendos a cada 6 meses. Esse negócio de pagar todo mês, os caras inventaram de fazer isso, pegou, todo mundo gostou, se acostumou e pau no gato, vamos embora. Mas, se de repente der uma dor de barriga no fundo, qualquer fundo, ele vai passar a pagar a cada 6 meses e você não pode chiar, porque ninguém pode alegar desconhecimento. Você entra no investimento, você tem que estudar para saber onde é que você está se enfiando. Beleza. Então, tio Du avisou. Tio é avó. Vamos lá. Mas aí qual é o problema? Então, vamos lá pegar, por exemplo, um fundo. Eu vim aqui no Investidor 10. Tem problema? Claro que tem. Eu vou pegar o melhor fundo até o momento. Então, que é o HGLG. Eu vou pegar aqui 10 anos de dividendo. Então, você vê que aqui, desde julho de 2021, ele paga R$ 1,10. De vez em quando ele dá umas porradas aqui, ele dá um presentinho, faz tempo que ele não dá, logo ele vai fazer isso, porque ele tem esse costume de dar uma porradinha aqui. Mas vamos desconsiderar essa parte. Vamos desconsiderar isso aqui. Vamos fazer de conta, só para efeitos didáticos, vamos fazer de conta que é isso aqui, ó. Beleza? Vamos fazer de conta que é isso aqui, só para efeitos didáticos. Então, desde julho de 2021, ele paga R$ 1,10. Aí, vamos entrar ali no gráfico, pegar o HGLG, e esta é a cabeça do investidor de fundo imobiliário. Eu vou comprar uma renda perpétua de R$ 1,10. Quanto eu quero pagar?
É que nem aquelas máquinas de bichinho. Eu vou pegar um bichinho, esse bichinho vai me dar uma moedinha de R$ 1 todo mês pelo resto da minha vida. Quanto que eu quero pagar pelo bichinho? Eu quero pagar 159 ou eu quero pagar 144? Ou eu quero pagar 130? Ou eu quero pagar 114? De novo, você compra depois que caiu, porque quanto mais você cai, quanto mais ele cai, mais barato. Vamos fazer um exemplo aqui com números reais. Digamos que eu tenha, sei lá, R$ 5.000 para comprar cotas. Então, eu vou pegar isso aqui e vou pegar... Bom, vamos lá. Quanto que está a cota? R$ 159,76. Eu tenho R$ 5.000 dividido por 159,76. Eu consigo comprar 31 cotas. Vamos aqui, ó. Digamos que eu comprei, nem estão aqui embaixo, está R$ 140. Então, R$ 5.000 dividido por R$ 140, aqui eu compro 35 cotas. Então, se ele paga R$ 1, se eu comprar aqui em cima, a minha renda vai ser R$ 31 por mês daquela compra. E se eu comprei aqui embaixo, a minha renda vai ser R$ 35 por mês daquela conta. Ou seja, quanto mais barato o fundo, mais cotas eu compro. Quanto mais cotas eu compro, mais renda eu tenho. Quem compra fundo imobiliário quer renda estável, quer renda regular. Então, ele vai querer comprar barato. Aqui não está bom para comprar. Aí, se ele subir mais, compra outro. Você vai ter uma carteira de fundos. Você não precisa comprar sempre um fundo só. Sempre vai ter aquele que vai estar mais baratinho. Por exemplo, tem um que está barato agora, que é o Tegar. Só que o Tegar, ele é um tipo de fundo que tem uma tremenda volatilidade. Aqui o PVP dele era 0,7. Aquele já está no preço, né? Mas ainda está barato. Está barato. Ele está ainda com desconto de 18%. Ainda está bom de comprar. Mas ele é aquele cara que, quando cisma de cair, ele dá aquele porradão de 33%. Você vai ficar desesperado? Não, porque depois que você comprou, dane-se. Não é para vender. Não é para vender. Porque nesse preço e nesse preço, ele continua pagando dividendos. Assim como HGLG11, né? Nesse preço aqui ou nesse preço aqui, ele continua pagando R$ 1. Qual é o problema? O grande problema do fundo imobiliário é isso aqui, ó. Ele está pagando 1,10 desde 2021. E a inflação? Cadê? Entendeu? Não está corrigindo pela inflação. Isso aqui, esse valor aqui, pela inflação, né, se você considerar Selic, ele deveria estar valendo 1,50, 1,55. Eu fiz a conta ontem, e não 1,10. Então, o que você faz? No caso dos fundos imobiliários, eu não fiz esse cálculo, mas o número mágico é, toda vez que o fundo imobiliário paga um dividendo, metade você reinveste nele, a outra metade você usa. Então, eu quero ter uma renda de... digamos que a minha carteira seja só o HG. É um erro você ter uma carteira com ativo só, mas para efeitos didáticos, digamos que eu tenha lá, sei lá, 7 mil cotas de HGLG. Eu vou receber R$ 7.700 por mês.